pesquisa IPEC também perguntou aos eleitores em quem eles votariam na presidência da República. E há mudanças aqui importantes a serem registradas, mas antes, Thaís Arbex quer detalhar um pouco mais a pesquisa para o governo de São Paulo, né, Thaís? Só um dado interessante, Márcio, destacar aqui que o IPEC traz, que é uma diferença bastante importante em relação à pesquisa nacional, que entre os eleitores paulistas, 58% afirmam que a decisão do voto é definitiva, mas 42% declaram que ainda podem mudar de voto. Então, acho que esses 42% é que podem nos trazer essa diferença ali no domingo e ser determinante no pleito de domingo. Afinal, ainda temos 4 dias para definir esse voto. Vamos voltar aqui para o nosso telão para mostrar exatamente aquilo que eu já estava cantando. Os números em São Paulo que Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone têm. Ou seria Simone e Ciro? Exatamente. Canta pra gente. Tem a notícia no segundo pelotão, esse X numérico que Simone Tebet faz em relação a Ciro Gomes aqui no estado de São Paulo, e a vantagem de 11 pontos do ex-presidente Lula do PT em relação a Jair Bolsonaro pelos números. Cresceu também essa vantagem? Você lembra? Boa pergunta. Agora me fugiu a memória, mas eu tenho a impressão de que sim. Tenho a impressão de que não estava em 2 dígitos a diferença, não. O que ajuda a entender, em parte também, Márcio, aquela estabilidade de Fernando Haddad. Então, o Lula oscilou 1 ponto. Foi de 43 para 44 e Jair Bolsonaro manteve os mesmos 33%. Ciro manteve os 5% e a Simone que subiu 1 e aí com isso está nessa vantagem numérica, mas aí embora em situação de empate técnico. Mas simbólico, né? É simbólico, sem dúvida alguma, e era esperado, né? Professor Lavareda fez uma provocação interessante aqui do meu lado sobre Simone Eu acho que muito à frente de Ciro. pode ocorrer isso ao nível nacional no domingo. 10 dias atrás, uma pesquisa do IPESP, a Abrapel, o Renato registrou no agregador dele, apontava a Simone próxima a 1 ponto de Ciro nacionalmente, mas eu observei a época, ela à frente dele já entre as mulheres, à frente entre os jovens e entre as pessoas de mais de 60 anos. Empatada no Sul, aliás, ganhando no Sul, empatada no Sudeste, ganhando no Centro-Oeste, no Norte, Centro-Oeste e perdendo no Nordeste para o Ciro, porque o Ceará, por acaso, fica no Nordeste e ele, embora esteja perdendo, diferentemente de 2018 no Ceará, embora perdendo, ainda tem um contingente ali perto de 20% dos votos do Ceará, que no cômputo da região lhe confere a posição que ele ocupa. Então, esse declínio do Ciro nessa reta final, há pesquisas também que apontam um leve aumento da rejeição dele, é bastante provável que assinalem a ultrapassagem dele pela Simone, tal como na reta final se deu em outra eleição de que ele participou, 2002, quando nos 8 últimos dias da campanha, Garotinho ultrapassou e ele ficou em 4º lugar. Rapidamente, só completando isso, eu já falei aqui algumas vezes, acho que falei 2 coisas e queria mantê-las. A primeira eu ainda acho que o Ciro vai para frente da Simone, concordando com todas as análises que o professor está falando, mas tem uma questão de quem, no final das contas, vai estar a serviço de alguém. Mas eu também já disse algumas vezes aqui que a capacidade que o Ciro tem de dar tiro no pé só é comparável ao do Bolsonaro, né? Que os dois têm uma capacidade muito boa de dar tiro no pé. O que a gente tem visto aqui, que a postura em busca do nem-nem da Simone é muito mais eficiente do que foi a do Ciro. A Simone entendeu qual era o seu perfil do nem-nem. E, por mais que ataque o Lula, concentrou os seus ataques ao Bolsonaro. O Ciro não entendeu isso. Renato, eu vejo uma diferença dos dois. Vamos lá. Não, concordo. Um é presidente e outro não. Um tem uma trajetória de carreira à esquerda, com a sombra do Lula. Você está falando entre a Simone e o Ciro. Eu tô falando, é mais confortável para a Simone ter uma posição nem-nem, tendo o polo à direita que lidera nesse campo o presidente Jair Bolsonaro, do que para o Ciro Gomes você ter uma postura nem-nem, tendo o Lula, 40, 50 anos fazendo política no Brasil, tendo sido presidente mais popular do país inteiro. Caio, mas é difícil. Do ponto de vista de história, eu concordo super contigo. Mas tem uma questão do perfil do eleitorado. O eleitor dos dois
tem uma rejeição maior ao Bolsonaro do que ao do Lula. E o eleitor dos dois migram mais para o Lula do que para o Bolsonaro no segundo turno. Vai ser preciso acompanhar as próximas pesquisas. E só para deixar claro, nessa pesquisa IPEC aqui em São Paulo, essa pesquisa foi registrada no TSE, ouviu 2.000 pessoas entre 24 e 26 de setembro. Falamos da margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.